Salve, salve, areneiros e areneiras, salve, salve, família Arena. Pois é, passou então o primeiro Bavi do ano e acabou 0 a 0. A gente vai falar, comentar a respeito desse jogo, vamos também trazer alguns cortes da coletiva do técnico Thiago Carpini, falar sobre a situação de Alisson Santos e muito mais assuntos, informações sobre o Sport Clube Vitória. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, hype esse vídeo, manda pra galera, porque eu quero bater logo essa meta de 27 mil inscritos. Fechou? Tamo junto? Posso contar com o seu apoio? Vamos começar a falar sobre esse Bavi, depois sobre os cortes, enfim, sobre Alisson Santos? Vamos lá? Vamos juntos? Seguinte, turma. Vitória ontem empatou em 0 a 0 com o Bahia, se manteve na liderança do Campeonato Baiano, resultado importante, pontuar na casa do rival é sempre importante. Manteve a diferença de 3 pontos em relação ao Bahia, algo que lá no futuro pode ser importante para a equipe rubro-negra. Durante a partida, o Vitória teve dificuldade, principalmente no primeiro tempo. O Bahia atacou muito pelo lado esquerdo do lateral Hugo, que entrou na vaga do Lucas Esteves. A situação ainda está indefinida com relação ao lateral. Mas voltando para a partida, o Vitória precisou se reajustar durante o primeiro tempo, após o Lucas Arcanjo salvar o Vitória no primeiro tempo, após uma finalização do Lúcio Rodrigues. O técnico Thiago Carpini, que começou o jogo com o Janderson na referência e Fábio do lado esquerdo, durante a partida ele ajustou, né? Tirou o Janderson, colocou no lado esquerdo, o Fábio veio pro lado direito, baixou um pouquinho mais as linhas, o Vitória se equilibrou, passou a ter mais posse de bola, e aqui criou a melhor chance do primeiro tempo, numa bola enfiada pro Fábio, que ele saiu cara a cara e finalizou, a bola acabou passando à direita do gol do goleiro Danilo Fernandes. No segundo tempo, o Carpini alterou a equipe, tirou o Mosquito, colocou o Mateuzinho, reforçou um pouquinho mais o meio de campo, trouxe o Rato pro lado, criou mais chances. Mesmo assim, o Lucas Arcanjo fez uma defesaça numa falha do volante William Oliveira, que permitiu a infiltração do Lúcio Rodrigues. Ele pifou o Eric Puga, saiu cara a cara com o Lucas Arcanjo, mas aí o goleirão rubro-negro cresceu, fez uma excelente defesa e salvou a Vitória de sair com a derrota da Arena Fonte Nova. Então o resultado acabou sendo bom para o Vitória. Não foi um grande jogo do Vitória, já vimos jogos melhores, mas é começo de temporada, é uma temporada difícil, complicada, muitos jogos. Só nesse mês de fevereiro o Vitória terá mais 7 partidas, envolvendo aí Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e também Copa do Brasil. Então será um mês corrido, muitos jogos, o Vitória terá uma verdadeira maratona pela frente e tem que se virar com esses resultados. Após o jogo, o técnico Thiago Carpini falou na coletiva sobre alguns assuntos. Eu trouxe basicamente 2 cortes aqui. Um para falar sobre o lado esquerdo de ataque, lado esquerdo de defesa do Vitória, com a entrada do Hugo, e outro sobre o Lucas Arcanjo. Vou trazer os 2 agora para você. Mas antes, toca no joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações para dar aquela fortalecida e vamos para os cortes. Vamos ouvir primeiro ele falando a respeito do lado esquerdo de defesa do Vitória. A gente era um setor que vinha muito ajustado, né? E com a saída do Lucas a gente está agora ajustando o Hugo. E vai acontecer, ele já vem evoluindo a cada jogo, tem muito para entregar ainda. Então ainda é um jogador que o Wagner e o Esteves estavam mais habituados ali, então eles conseguiam talvez essa produção ofensiva pelo tempo de convívio, isso é natural, então isso vai se ajustar. O Janderson começou por dentro, o Fabrício do lado, que é uma característica também que ele faz, esse cara de extremo, até esse período de Europa foi mais jogando por ali como 9, mas acho que ele não conseguiu ter tanta, nem a produtividade, porque como eu digo, o coletivo em alguns momentos não funcionou e prejudicou um pouco o individual, mas eu acho que defensivamente ele estava com um pouquinho de dúvida nesse encaixe defensivo. O Everton começou a flutuar muito nas costas dele, saltava quando tinha que esperar um pouquinho, quando tinha que saltar ele estava sempre no timer um pouquinho equivocado. Isso é natural do início de temporada, do pouco tempo de treino. Invertiu um pouquinho ele o Jandes para ver se a gente conseguia ter essa profundidade. No final, talvez se fosse pelo critério de coerência, a gente poderia ter o Xavier, né, que é um pé aberto, um cara que vem fazendo gols, assistência, mas a responsabilidade talvez nesses jogos tem pesos diferentes. O Oswaldo tem um peso diferente, ele sabe, ele assume isso, então foi importante, entrou bem, né, o Carlinhos para tentar dar um pouco de profundidade.
E como nós iniciamos com o Mosquito, nós perdemos essa mexida para o segundo tempo. Então é aquela coisa, né, de você ter escolhas para determinadas situações, mas você deixa de ter variação para uma mexida, mas isso a gente tem conseguido administrar bem com o que a gente já tem no elenco, com os atletas que estão chegando, os que vão chegar. Eu acho que a Vitória está num caminho interessante. Aí o técnico Thiago Carpini falando sobre essa questão, né? A questão dos encaixes de marcação, falou sobre o Bruno Xavier, que na visão dele poderia, pela coerência, deveria ter entrado, só que o Oswaldo é outro peso, né? O Oswaldo é diferente, por eu ter jogado clássico, o jogador mais experiente do elenco, ele acabou colocando o Oswaldo, que também não fez lá muita coisa, mas o fato que ele comenta sobre o Fábio também, a entrada do Fábio, o Fábio estava um pouco nervoso, um pouco ainda tentando se ajustar, e o Bahia criou muitas situações pelo lado esquerdo. Ele fala sobre o Carlinhos, pessoal, mas esse Carlinhos é o Carlos Eduardo, não é o Carlinhos que vai chegar na segunda-feira. Fala em chegar, trazendo já a informação, Lucas Braga chegou já em Salvador na sexta-feira, hoje já esteve no Bavi, já participou já teve ali nos bastidores, enfim, o jogador vai ser integrado ao elenco nesta semana. Então temos essas informações. Vamos ouvir o técnico Thiago Carpini falando agora sobre o goleiro Lucas Arcanjo, uma declaração inclusive até muito polêmica, viu? Grande partida. Firme sim, titular não. A gente ainda briga está em aberta, é uma cria da base, como você falou. Já não é mais cria da base, já é um homem formado, né? Tanto é que desperta interesse de outros clubes, já não tem mais esse protecionismo de ser da base, isso não existe no Vitória. Então, titular não, um bom goleiro que está reconquistando, não, segue consolidando o espaço que ele buscou ano passado. Hoje nós temos o Alexandre, a chegada do Gabriel, tudo em aberto, né? Então, nós ainda vamos entender o que nós temos, como eu falei, em todos os aspectos, em todas as posições, está tudo em aberto. Esse nível de competitividade vai ser sempre, ninguém está definido quem vai jogar, quem não vai, todo mundo tem que entregar isso diariamente nos treinamentos e nos jogos. Mas a partida dele hoje foi muito boa, fez intervenções determinantes, né? Assim como outros atletas também. Acho que principalmente no momento onde a equipe não se ajustou coletivamente, ele foi fundamental em alguns pontos. Rapaz, declaração polêmica, viu? Firme sim, titular não. E ele ainda fala um outro ponto também sobre a questão do protecionismo à base, que o Lucas Arcanjo já não tem mais, por não ser mais um jogador da base, é um jogador mais velho, né? O que você achou a respeito dessa declaração de Carpini? Você acha que Carpini pegou pesado com o Lucas Arcanjo falando sobre isso? Eu acho que não. Na minha opinião, não. Eu vou muito na linha de Carpini. Se você tem dois jogadores ali de nível parecido, esse cara tem que competir, tem que entregar para ser titular. E o Arcanjo tem feito isso. Vamos ver como é que vai desenrolar isso aí, mas o Carpini deu uma declaração firme, pegando aí o gancho da frase, mas uma declaração que serve para todo elenco. Né? Não existe titular. O cara tem que entregar todos os dias para jogar. Então acho que isso serve para todo o elenco. Ele acabou pegando o Lucas Arcanjo, mas o Lucas Arcanjo hoje realmente garantiu esse ponto rubro-negro. Seguinte, antes de falar sobre Alisson Santos, agora gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição e a sua... também se eu compartilhar aqui no nosso canal, hypar também esse vídeo. Se tiver a opção para hypar, hype esse vídeo também para dar aquela upada para o nosso canal flutuar, para o nosso canal ganhar views, inscritos e a gente poder trazer muito mais conteúdo. Vamos falar sobre Alisson Santos. Alisson Santos é o seguinte, Alisson Santos você conhece muito bem, jogador que passou pelo Vitória na Série B e na Série C, foi emprestado aí pro Náutico, emprestado pro Figueirense, aí no meio do ano passado ele foi emprestado à União Leiria, o time português pagou R$1 milhão e uma multa deixou uma opção de compra fixada em 750 mil euros, por 60% dos direitos econômicos do jogador, Vitória ficando com o restante. O que foi que aconteceu nesses últimos dias? A janela em Portugal está fechando. Existiu uma negociação entre três partes, né? União Leiria compraria o percentual de 60% junto ao Vitória do Alisson Santos e repassaria 50% desse percentual para o Sport pelo valor de 2,5 milhões de euros. Aí ele seria 50% do Sport, 10% do Leiria, 40% do Vitória. Isso estava se desenrolando já tinha algum tempo, inclusive o empresário do Alisson Santos chegou a viajar também, chegou a assistir um jogo
do Sport lá na casa dele, sabe? Acho que é Alverade, enfim, não sei bem como é o nome do estádio, mas o fato é que o empresário de Alisson chegou a assistir o jogo lá. Porém, teve uma reviravolta. O atacante Biel acabou fechando com o Sport pelo valor de 48 milhões de reais, e aí a transação entre Alisson Santos e o Sport acabou fracassando, pelo menos por enquanto. A informação que vem de lá de Portugal é que ele ficará no Leiria até o final da temporada, só que ele é alvo de algumas equipes, ele é alvo de algumas equipes espanholas e também portuguesas. O Vitória de Guimarães postou interesse, o Braga, o Villarreal e o Betis, se não me engano. Esses 4 demonstraram interesse no Alisson Santos, mas é um jogador que a definição só deve sair lá em junho, quando acaba o contrato dele. A informação que se tem é que o Leiria tem interesse em adquirir 60% pelo valor de 750 mil euros e repassaria alguma parte para algum time europeu. Então é isso que a gente está apurando, é isso que a gente está observando do mercado e vamos ver como é que vai andar. Outra definição desse final de janela é a definição do atacante Alejandro. Vitória monitora, não fez proposta, não nada, mas sabe como é que está exatamente andando a situação de Alejandro. Então, vamos aguardar para ver se ele vai sair ou não, se ele vai ficar no Brasil ou não. Pode ser que se ele fique no Brasil, o Vitória avance para uma proposta, mas o Vitória monitora a situação de Alejandro. Se ele vai sair, se ele vai ficar, como é que está a situação. O Vitória está de olho bem ligado, de olho aberto na situação de Alejandro. Vamos ver como é que vai se desenrolar ao longo da semana. Bom, já estão as principais informações. A última informação, aliás, o Vitória aguarda a chegada do Lucas Halter amanhã. Ele que vem do Botafogo, vai disputar a Supercopa neste domingo contra o Flamengo. A depender da situação, ele vai ser liberado, né? Que assim, veja bem, o Botafogo estava comprando o Jair, o zagueiro Jair do Santos. Só que o Jair já balançou porque Neymar foi para lá. Se o Lucas Halter faz um grande jogo diante do Flamengo, não sei se esse empréstimo vai se concretizar. Então é por isso que eu prefiro dar o negócio como encaminhado e aguardar o que é que vai acontecer na partida. Ok? Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações, dá aquela fortalecida. Tá faltando apenas 30 neste momento que eu tô gravando o vídeo para chegar a 27 mil inscritos. Então se puder ajudar, agradecerei. Ok? Tamo junto. Até a próxima. Já fui.